No seminário, nenhum padre tinha direito de ir ao cinema. Os cinemas eram conhecidos só no ponto de vista moral e ético e não no ponto de vista da linguagem cinematográfica, da história do cinema e da arte do cinema. O cinema precisava articular as duas coisas, sendo profundamente humano, sendo humano, se eticamente aceitável. Que tudo que é contra a pessoa humana, seja quem for, é antiético. A história de Dom Fragoso, a gente tem amor de conversar, a gente gosta bastante, porque Dom Fragoso, com aquela simplicidade dele, ele cativava todo mundo na fé cristã. Era um bispo que tinha coragem para lutar, para nos ensinar a andar, a caminhar, não é? E trabalhar, que ele gostava do homem trabalhador. Era um homem assim profundamente identificado com os costumes, com os hábitos, com os anseios, com as aspirações e os desejos do povo dos sertões do semiárido cearense. Sempre me impressionou a sua lucidez política, a sua clareza de objetivos. Ele pensava na economia e não pensava na economia para as pessoas serem miseráveis. Ele pensava na economia para as pessoas deixarem de ser miseráveis, serem capazes de ter a sua própria vida com muita dignidade. Em cada luta, em cada oração, em cada procissão, em cada festa religiosa, ele conseguiu criar toda uma consciência crítica, uma consciência produtiva, uma consciência coletiva e não depender dos outros para ser gente. Que cada um pode ser gente a partir da sua ação, do seu conhecimento e da sua realidade. Era uma coisa que ele falava para a gente: olha, pessoal, vocês vamos se organizar, vocês precisam se organizar, porque no sindicato, vamos se organizar nas comunidades eclesiais de base, nós precisamos de se reunir, precisamos de conversar, vamos se organizar. Os trabalhadores precisam se organizar, porque os trabalhadores sofrem demais, eles precisam trabalhar, mas também ter um tempo para conversar, e a palavra de Deus é o melhor alimento para vocês. É a palavra de Deus. O Brasil, nosso país, é fruto espúrio de uma aliança entre a fé e a espada. O Papa tinha uma teologia que Deus é o dono de todas as terras. Jesus é o Senhor que administra todas as terras. E o Papa era o delegado de Cristo, portanto tinha também poder de doar as terras a quem quisesse. Os reis de Portugal e os reis da Espanha
receberam do Papa a doação das terras que estivessem além das terras firmes. O papel da igreja, o papel da religião confiada a eles, era que eles iam catequizar os pagãos que estavam aqui, que não conheciam Jesus, nem conheciam religião. Os 600, mais ou menos, culturas que havia aqui, eram donas das terras, cada um tem seu nome, tinha sua cultura e os seus deuses. E quem vinha para cá se acreditava vinda em nome de Jesus Cristo, em nome da fé, mas de fato que veio foi subjugar esses pagãos. Tomaram todas as terras, implantaram a cruz de Jesus Cristo, que se tornou o dono das consciências, e implantaram o sinal do rei de Portugal, que era o dono de todas as terras. Então nós nascemos dessa aliança espúria, um roubo espantoso que nunca mais será resgatado na história. Foi confiada a parte da catequese aos franciscanos, aos jesuítas e a outros que vieram. E o papel deles era obrigar todos a renunciar aos seus deuses e se tornarem forçosamente e obrigatoriamente católicos. Pouco depois foram sendo assassinados brutalmente pelos senhores da terra. Os aldeamentos eram uma das formas de protegê-los, mas também era um modo de escravizá-los aos jesuítas e produzir para eles. Então os portugueses que vieram aqui não tinham nada que ver conosco. Os capitalistas mercantis de Portugal só tinham um Deus na cabeça deles, que era o ouro. Justificava todas e quaisquer torturas que fossem possíveis. Com quem eles iam trabalhar a terra? Com quem iam explorar a cana-de-açúcar, extrair os minérios, os diamantes? Também as grandes vítimas da brutalidade dos civilizados que, em nome de Cristo, vieram para cá para trazer a cruz e a espada. As terras roubadas desde o começo ainda não chegaram até os pequenos proprietários, ou a imensa multidão de camponeses que não tem o chão, ou a terra de trabalho, uma terra livre, uma terra para produzir como os outros cidadãos. Aquelas antigas datas foram sendo repartidas e foram sendo adquiridas pelos latifundiários. De modo que a gente tem uma formação latifundiária radical na estrutura agrária brasileira. Os descendentes de índios, os descendentes de africanos, os sem terra, não tiveram chance. Esta situação gerou no Brasil, em termos de mundo, o que chamamos a questão social. O Papa Leão XIII defendia a dignidade dos trabalhadores. Ele disse que os trabalhadores não podiam ser escravizados. Os cristãos do mundo foram convocados para se preocuparem com a questão social. Isso fez que a igreja no Brasil se abrisse para correntes diferentes de orientação. A mais forte que se concentrou no Concílio Vaticano II, do qual eu participei os 4 anos seguidos. E no concílio eu percebi uma mudança profunda. 10 anos depois,
nós temos a igreja bipolarizada. Uma igreja hierárquica, romanizada, centralizada, autoritária, e uma igreja minoritária, mas está espalhada em vários pontos do mundo, em que a igreja é dos mais fracos, dos mais pobres, e uma igreja que se interessa por toda pessoa humana que sofre, sem olhar sua religião ou sua convicção pessoal, mas olhando sobretudo sua dignidade de pessoa humana. Esse tipo de igreja mais aberta foi o tipo de igreja que a gente tentou começar e ensaiar em Crateús durante os 34 anos que eu passei por lá. Celebrando o futuro de todos, na cidade, nos bairros, na roça. Servidão Antônio Fragoso, professor Francisco Veloso, emissário da graça divina, Crateús em transporte amoroso, a Deus perseverante seguida. Eu não sabia nem onde era Crateús, não sabia em que estado ficava, nunca tinha ouvido falar em Crateús, não sabia de nada. Então eu era um paraquedista, numa terra estranha, dentro de gente que nunca me conheceu, nunca viu o meu passado, nem sabia a minha história, e eu caí lá. Este é o homem que Deus vos envia. É isto só o que eu sou nesta querida diocese de Crateús. Fui paraibano, mas um dia, quando Deus me chamou para o Maranhão, eu deixei de ser paraibano para me tornar um homem maranhense. Mas um dia o mesmo Deus que me envia para vocês me chamou para o Ceará. E hoje eu não sou mais paraibano, eu não sou mais maranhense, hoje eu sou cearense, eu sou de Crateús. A diocese começou exatamente no ano em que terminou o Concílio Vaticano II. Né? Nós éramos 8 paróquias da diocese, eram de Sobral, e 2 paróquias eram de Iguatu. Dom Fragoso foi o primeiro bispo, então começou já segundo as diretrizes do Concílio Vaticano II. Eu tomava conta de uma casa de juventude, a Petânia, antes de Dom Fragoso. Era um movimento de jovens, eles querendo ação, então entraram no movimento de habitantes dos bairros. Toda a formação do clero de Crateús que eu encontrei vinha de Dom José Tupinambá da Frota, bispo de Sobral, um homem de oração, um homem muito reto, um homem que não tinha nenhum apego a dinheiro. Todo o dinheiro que ele tinha, ele tentou fazer colégios, orfanato, escolas, museus, a faculdade. Quando Dom Fragoso chegou a Crateús, nesse meio, ele recebeu todo o apoio deste movimento. Daí foi para ele, eu acho que foi uma força forte, porque não encontrou o negócio em estaca zero, mas um movimento que desejava mesmo bem. Nesse ambiente, eu entro. Monsenhor Bonfim, que preparou durante 3 anos a diocese, também esperava a mesma coisa. Para essa turma que esperava um bispo construtor, como o anterior, como dependia Fortaleza, Crateús de Sobral, ficou decepcionado. Ficou decepcionado e manifestou mesmo que não estava contente. Eu disse a ele, eu lhe agradeço muito a você e ao povo daqui a expectativa que tem a meu respeito. No entanto, eu posso lhe garantir que eu não farei nada disto. Se alguma coisa se fizer por aqui em favor da comunidade, seja o povo de Crateús e os cristãos junto com eles que façam. E se houver qualquer um elogio, qualquer um nome, nunca vão dizer que foi o bispo Fragoso que construiu, que fez, que deu o nome, etc. Sabia que ele era diferente, que ele veio com um propósito firme, mas os ricos temiam.
era muito ingênuo. Eu não tinha nenhuma experiência nessa área. Então, fiquei meio só. E digo, por onde eu vou começar? Para que eu possa saber entrar junto ao povo, eu vou começar pela religião, pela catequese. Tinha poucos padres aqui. Então ele pediu que eu ficasse em Novo Oriente e aqui. Então combinamos com todos os padres fazer em cada uma das paróquias uma semana catequética por ano, durante 3 anos, de tal modo que eu pudesse reunir os pais, os professores, os educadores, as catequistas simplesinhas do povo, as mães e os pais, para saber o que é que existia nesse ponto. Era uma igreja comprometida com os pobres, uma igreja que tinha como objetivo pastoral ser uma igreja popular e libertadora. E descobri que havia uma riqueza muito grande de pessoas totalmente doadas, mas que da catequese e de uma visão de igreja renovada, pós-conciliar, não tinha nada. Sempre tinha essa preocupação de ligar fé e vida. Mas eles eram todos religiosos, dessa religião que a gente recebeu dos capuchinhos do passado. O motivo que me trouxe a Crateús foi exatamente a opção da igreja. A igreja que nesse tempo estava conduzida por Dom Fragoso. No princípio eu trabalhei no ginásio Regina Paz, assumi a direção da escola e assumi exatamente porque o pensamento do bispo era que a gente pudesse colocar essa escola a serviço do povo de Crateús. Tinha mais acesso a esse colégio as pessoas que tinham condição. E assim, depois de 4 anos, com muita tentativa, a gente conseguiu entregar a escola ao Estado. Foi com Dom Fragoso que eu descobri o sentido real da vida religiosa. Antes eu estava muito mais para servir a instituição. E a gente então queria ir para o interior, assumir uma educação informal. Porque a gente acha, tudo nós, religiosas, consagradas, com tempo disponível, a gente achava que os camponeses e camponesas têm direito a uma educação assim, a um processo de formação. São pessoas que vivem muito assim no abandono. Nós começamos o esforçozinho de pequenas comunidades eclesiais de base, os SEBs, não é? Que tinha como objetivo que as pessoas que pertenciam a um lugarejo, que tinham uma certa vizinhança geográfica, que tinha um certo conhecimento e relacionamento, que sabia tudo uns dos outros, brigavam, mas também se reuniam, etc., que eram muito pobres, que tinham seus problemas, não é? Eu digo, é por aí que a gente vai começar. E a gente levanta os braços e faz espalhar esse brilho para todos os lugares para fora. Olha a glória de Deus brilhando. Aleluia. Olha a glória de Deus brilhando. Aleluia. Vocês. Olha a glória de Deus brilhando. Aleluia. Foi uma das primeiras experiências do Brasil, né? Depois de Rio Grande do Norte, onde começaram as comunidades. Quando a gente saía de comunidade em comunidade, visitando, iniciando o Dia do Senhor, olhando a realidade, pessoas pagando renda caríssimas, onde tinha a lei da renda, e a gente começava a fazer esse trabalho também de organização com os trabalhadores, lutar pelos que estavam sem terra. Encontramos gente assim, com muito desejo de se reunir, de descobrir sua dignidade, de acreditar dos seus valores. Em plena ditadura, quando chegamos em Parambu,
Já a cidade estava toda prevenida contra a gente, que eram irmãs comunistas que iam chegar, irmãs vermelhas. E neste tempo, eu percorri toda a região, de Poeiras, Atauá e Parabu. O seu Tamborito, Ararém, Itaporanga, viu? Cundão Fragoso, viu? Isso foi gerando o que nós chamamos umas 600 a 700 comunidades eclesiais de base. A Bíblia era uma paixão, há uma sede e uma fome da palavra de Deus em todo esse povo do interior. São capazes de fazer 5 léguas a pé para escutar a palavra de Deus. Eles não entendem, não sabem interpretar, mas tem essa fé. Eu digo, vamos começar por aí. Aí a gente foi ver que esse de que a Bíblia falava era o pai de todas as pessoas humanas, dos cristãos e dos não cristãos, dos ricos e dos pobres, o pai de todos. E nós descobrimos este grande tesouro da alegria, que a vida de um é a vida de todo, e a vida é o dom que Deus nos dá e precisa ser zelado. Foi através destes encontros, desta criação de comunidade. Eu perguntei, se vocês têm filhas seus que passam fome, que estão na necessidade, vocês ficam satisfeitos que eles continuem assim? Ele disse, não, a gente quer bem a eles, não aceita. Digo, como é que você pensa que é melhor do que Deus? E todo esse povo pegou se reunir, discutir o que era mesmo a vida e o que precisava fazer. Eu digo, e quem vai mudar isso? Eles disseram, Deus. Eu digo, espere, diga qual é o dia que Deus vem cavar um poço. E daí foi que começou-se a lutar pelo direito humano, educação, escola, saúde, água, que a gente carregava água na cabeça, longe. Aí eles acharam graça, disseram, não, não é um deles disse, é nós. Eu digo, como foi? Diz aí em voz alta, digo, é nós. As casinhas hereditárias, a terra que devia ser dos trabalhadores, mas não de quem não precisa, que estava em poucas mãos, que era dos fazendeiros. Daqui a pouco um levanta a voz e diz, é nós. Outro diz nós, outro diz nós, outro diz nós. Daqui a pouco se fez o consenso. Digo, se é nós, quando é que a gente vai começar? Esse sentido de justiça que ele tinha, esse desejo de libertação, o crédito que ele dava aos camponeses e camponesas. Então tudo isso nos interpelou e nos levou a um engajamento muito sério e muito bom. Então a gente agradece muito. Até o próprio sentido da vida religiosa eu cheguei a descobrir nessa diocese. É claro que depois que o poço estava pronto e tinha água, eu perguntei, e agora o que é que a gente vai fazer? Porque quando um prefeito, com dinheiro do povo, faz uma obra, ele bole com todo mundo para poder faturar voto para ele. Quando é Fragoso, os povos tinham vez, era escutado. Agora vocês fizeram com o suor de vocês, com o rosto de vocês, o que é que vão fazer? Vamos fazer uma festa de arromba. Digo, vamos. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quem vivia como a cego enxergou. Por toda parte já nasceu comunidade, no caminho da verdade, toda a gente já entrou. Dado noite o capitão, com toda satisfação, ele vai lá no chiqueiro, velho, e dá uma criação. Aí eles disseram, a gente fez uma obra e mostrou que a gente não precisou de Deus, nem do padre, nem do bispo, nem do prefeito, nem do rico para fazer. A gente, com os braços da gente e o coração da gente, a gente fez o poço. Aí. Mas esse é uma vez. É preciso fazer 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, para poder eles reincorporarem sua capacidade criadora e começarem a confiar em si e ter autoestima. Então, a gente continua esse trabalho.
somos nós dois que sempre dá uma olhada, né? Não é bem cuidado, tá certo? Como a gente diz, tem aquela questão, porque quando a abelha é bem cuidada mesmo, a gente vê que tem diferença, né? E dá resultado, tá entendendo? Isso é uma questão de cultura da gente mesmo, tem que guardar o gênero para comer no verão, né? Nós todos fazemos isso. E as abelhas também, eu acho que não tem diferença dessa coisa, né? Eu era o menino que lia os versos para os nossos avós, para os nossos pais, nas reuniões de família, à boca da noite, que tudo era iluminado com fogueiras. E muitos versos apareciam. Um deles explicava sobre a lei da renda, o Estatuto da Terra, a Lei 4.504. E era assinado também por Fragoso como orientação a ser levado essa mensagem aos agricultores. Quando a diocese começou, em nenhum dos municípios da diocese havia a organização dos trabalhadores. Todos nós pagávamos renda de meia. De cada uma arroba de algodão que nós apanhávamos, era entregue 50% para o dono da terra. Nós formamos aqui uma equipe, a gente chamava de equipe de educação sindical. Veio uma moça que já tinha muita prática nisso lá da França, a Paulette, e aí nós começamos. Porque o que ele estava dizendo ali era que a lei dizia que nós não tínhamos que pagar algodão de meia, que nós não tínhamos que pagar feijão de 3-1, que o suor do agricultor não podia ser explorado dessa forma. Muito difícil, porque naquele momento ser sindicalista era como ser do Partido Comunista, né? Muitos trabalhadores tinham que ir se inscrever no sindicato à noite, na casa do delegado, né? Em silêncio, para ninguém saber, porque senão, se soubesse, era expulso da terra. Dom Fragoso sempre esteve conosco, seja no apoio via a paróquia de Itauá, seja no apoio dizendo aos agricultores que eles tinham que ter um sindicato forte, combativo e uma coisa muito importante, um sindicato que construísse a paz entre as pessoas. O pessoal perguntava a Dom Fragoso, dizem que o senhor é subversivo, é comunista. Aí ele falava assim, não, subversiva é a realidade em que vive o povo. Nunca orientou que o conflito fosse a coisa mais importante. Ele sempre disse que as classes conflitantes tinham que ter consciência que cada uma tinha que respeitar o outro. Agora, uma pergunta que se faz muito facilmente é isso. Por que é que a igreja, tendo como missão anunciar Jesus Cristo e anunciar a fé, se mete nessas coisas? Os cristãos que se prezam do nome de cristão, os padres, o bispo de Crateús, não tinham direito de ficar surdos diante do clamor do povo, diante das injustiças. E nós aprendemos com ele que ninguém devia mandar em ninguém, mas cada pessoa tinha que ter a sua capacidade de fazer. Muitas pessoas de bem, cristãos tradicionais, lá de Crateús, se afastaram da igreja. Porque dizia, nós precisamos da espiritualidade, da oração, do louvor a Deus, da confissão, da comunhão. E chega lá o bispo, vem falar em justiça, em luta pela terra, em reforma agrária, em transformação da sociedade. Não, esse tipo de religião aí não é a nossa. E se afastaram totalmente. A igreja em Crateús, de 64 a 98, se conflitou com as culturas locais, sobretudo com os militares. Porque havia em Crateús o 4º Batalhão de Engenharia e Construção, com mais de 750 militares e mais de 1.300 funcionários numa terra onde ninguém tinha emprego e lá tinha um emprego seguro. 3 companhias, né, um contingente militar muito grande, então se desenvolveu ali uma prostituição, né, de modo muito
acho que nenhuma cidade do interior experimentou essa experiência de um bairro inteiro, né, que era o bairro da prostituição lá. Toda semana eu estava lá visitando de casa em casa essas vítimas, que muitos vinham do interior, ainda jovens. Como a casa onde elas começaram a se encontrar era um apartamento pequeno, então eles começaram a chamar de ninho. Então o movimento ficou conhecido na França e internacionalmente como o movimento do ninho. Tinha aulas de corte, costura, tinha aulas de alfabetização, de trabalhos manuais. E era uma alegria quando chegavam todas, a gente trabalhando juntas. E a dedicação que cada uma tinha. Não tinha como objetivo tirar as moças da prostituição, né? Isso não era o objetivo. Se acontecesse, a gente ficava feliz, né? Mas o objetivo era que as pessoas que faziam parte da equipe que acompanhava essas meninas demonstrassem a elas que eram seres humanos, né? Se iam pessoas lá para explorá-las, né? A gente sempre dizia que são vítimas da prostituição, né? A gente ia para demonstrar que tinha pessoas que acreditavam nelas, tinha pessoas que as queriam bem, né? Um certo dia me chamou, disse: Doutor Fernandes, será que dá para a gente atender as irmãzinhas da prostituição lá onde elas moram mesmo? O que é que o senhor poderia fazer sobre isso? Eu digo: eu posso ir lá, o senhor marca um dia, vamos marcar sexta-feira. Para não fique só não, chame um outro colega para ficar revezando. Isso foi uma das coisas que escandalizou a Crateús, porque era uma sociedade muito conservadora, né? E ver, por exemplo, o bispo participando de piquenique com essas prostitutas, né? Isso foi um negócio que deu ibope, né? Então elas ficaram com assistência mais ou menos completa. Sexta-feira, a clínica médica lá em cima, onde elas moravam, que Dom Fragoso batizou o Ninho, porque Ninho é amor e tal, aquele era o Ninho. E durante a semana, durante a noite, podiam procurar a policlínica sob nossa responsabilidade, podiam ir para lá, com seus casos dela e ou de seus familiares. Mas isso foi um trabalho feito com muito amor, né? Ainda hoje estamos agora vendo muitas dessas pessoas que estão morrendo, as primeiras animadoras desse movimento, né? Mas foi um momento um tempo muito forte. O povo de lá foi formado na linha de um anticomunismo negativo. Foi isso que o vigário pregou a vida inteirinha. Os vigários anteriores pregaram também. Era isso que se ensinava em todos os catecismos, em todas as escolas, e que todos os sermões e pregações de todas as capelas e comunidades eram nessa linha. E mais, isso era confirmado pela imprensa nacional, pelas rádios que chegavam lá ao povo. Raimundo Freire, um velho amigo que desde janeiro do ano 2000 voltou para a casa do pai. Ele morava num recanto muito difícil de se chegar, chamado Olho da Aguinha dos Freires, no município de Ipueiras. E naquele tempo da perseguição dos militares à nossa diocese, a casa de Raimundo foi visitada por uma equipe da Polícia Federal, que, batendo a porta, procurou saber quem é o seu Raimundo. Ele disse: sou eu, sim senhor. Nós viemos aqui buscar as armas que o bispo de Crateús lhe entregou. Raimundo mandou que os homens entrassem e sentassem e pediu que esperassem que ele iria buscar as armas para entregá-las. E foi ao quarto, e quando voltou com a Bíblia na mão e colocou na mão do policial federal, dizendo: aqui está a arma que o nosso bispo nos deu. Diante disso, a primeira atitude minha era dialogar com os militares. O segundo comandante era o tenente-coronel Hugo Linhel, que já era candidato a ser general. Fiz amizade logo com ele,
Ele era um cristão muito honesto, profundamente sincero, um homem muito humano, de um caráter impecável, mas que nunca promiscuiu o cristianismo dele e a prática cristã com a função de militar. E pelo contrário me avisava, o senhor tenha cuidado, porque nossa luta agora é contra essa subversão escondida que há dentro das igrejas, dentro dos movimentos, tudo mais, não é? O senhor não está por dentro disso. O senhor pode ser facilmente, pelos meus comandados, o senhor ser enganado e denunciado. Por isso, eu lhe peço atenção, peço um pouco de vigilância. Eles não suportavam nada do que a gente chama uma igreja aberta, progressista, etc. Não é? Não suportava nada. Ele sempre ajudou a gente a se formar, a se informar e ter uma clareza. E foi desse jeito que ele trabalhou e foi assim que gerou a consciência sindical e a consciência política naquela região. E sempre fiquei encantado desta capacidade de ser igreja a partir das condições reais de vida das pessoas mais simples e de construir relações novas, não somente na hora da oração, na hora da escuta da palavra de Deus, mas nas dimensões do trabalho e da vida cotidiana. Nós aprendemos que a natureza tinha que ser respeitada. E um dos encontros nossos, um agricultor passou a seguinte mensagem para ele: a natureza vinga-se botando flores. Dentro dessa proposta, dentro desse caminho de fazer junto com o povo, a atitude de Fragoso foi exemplar em algumas coisas que a gente não pode esquecer. E a primeira é calar a boca e escutar. E aprendi com Dom Fragoso que um dos nossos papéis é aumentar sempre o nível de conscientização do nosso povo. Porque enquanto mais o homem é consciente, mais fácil fica para ele de tomar posição, de contribuir para o universo que é a construção da paz entre as pessoas. Porque tinha entendido que a solução do problema não é o bispo ou uma pessoa lúcida reconhecer qual é a solução, mas é o povo entender qual é a solução e o povo ter a força de fazer que essa solução pudesse ser levada para frente com a fragilidade e a força do povo. Sempre foi defensor ardente da reforma agrária, mas ele dizia sempre: a reforma agrária tem que ser sob controle dos trabalhadores, mas os trabalhadores têm que fazer a sua parte. Nossa tarefa era ir cada vez mais nos reunindo com todo o pessoal nas comunidadezinhas do interior, nas sedes, nos municípios, nas periferias, para que eles pudessem ir discutindo conosco a partir de sua realidade, descobrindo que eles são gente, eles são tão filhos de Deus quanto eu, quanto os outros, não é? Que eles têm uma capacidade criadora, que eles não podem nunca depender, alienar-se em favor de terceiros só porque o terceiro tem dinheiro ou tem poder eclesiástico ou é rico, não é? Então nós fomos fazendo esse esforço. Não precisa somente de terra, precisa de ser uma pessoa digna, respeitada, e que a terra é um elemento disso, e que conquistando a terra, além de uma conquista econômica, de um espaço físico, está conquistando sua dignidade e sua vida. Ele dizia também que se eu chego na terra, eu tenho que ter a responsabilidade com aquilo que eu recebi, para fazer produzir aquilo que eu sonhava. E que na reforma agrária não era um lugar para as pessoas ir lá se conformar, mas um lugar para ele fazer o que ele tanto sonhava. E essa é a vitória maior. Pode até ser que nem sempre a terra é conquistada, mas com certeza na caminhada a dignidade e o respeito para si mesmo e para as outras pessoas, companheiros de luta,
é uma coisa que ninguém vai tirar nunca da experiência da vida de todas essas pessoas. E nisso nós estamos percebendo claramente que aquelas pessoas que seguiram essa orientação, eles multiplicaram a sua capacidade de produzir quando chegaram nas áreas de reforma agrária. Se a gente fosse dizer o que é que tem para mostrar do que Dom Fragoso construiu, os prédios e as coisas são insignificantes, não são a coisa importante. Até, eu diria, são as coisas menos importantes e menos significativas e aquelas que menos duraram. Ele falava de preservação ambiental, de cuidar bem do solo e de dizer aos gestores que cada um deles devia atuar com responsabilidade de desenvolvimento para crescer a renda no município, e para crescer a renda do município tinha que fazer com que as pessoas também crescessem a sua renda. O que fica de mais importante é quase invisível aos olhos, não é? Como todas as coisas importantes, as pessoas que nasceram dessa caminhada, as comunidades que nasceram dessa caminhada, a lucidez e a convicção e a firmeza do povo dentro da caminhada de comunidade, mas que depois se abriu dentro da caminhada sindical, dentro da caminhada de mulheres que conquistaram sua dignidade, do compromisso político, dentro de experiências que às vezes foram até se afastando dos espaços físicos da igreja, que canta e que celebra, mas que sempre tiveram a firmeza de estar junto à caminhada das pessoas que buscam dignidade e vida. A gente começou a acreditar nos movimentos sociais. E começaram o trabalho dos movimentos sociais. Aí apareceu o MST, apareceu a CPT, apareceu a Pastoral da Terra, etc. Não é? Esses movimentos sociais que foram aparecendo, foram dando uma certa confiança na turma e foi perdendo importância a política, o partido político. Bom, foi mais ou menos isso a nossa caminhada. A ideia começou pela uma família chamada Lourença, que é aqui da Santana dos Domingos. E essa família começou fazendo baixo-assinado, né, através do sindicato e da igreja, né? Foi os primeiros ideístas dessa proposta, desapropriamento da propriedade aqui. Mas tudo com a ajuda da SEPS, né, que era Dom Fragoso. A gente todos os meses a gente se reunia. Quando ele não vinha, vinha gente da paróquia, né, para contribuir com a gente. Ele era muito amigo do Fragoso, que a gente tem toda a região, todos os assentamentos
ele fosse assim bem plantado e germinando a graça de Deus. Ele fez um milagre no meio de nós. Ele foi uma pessoa que deu força a nós, nos orientou muito bem para que a gente vivesse essa fé e essa unidade, como pessoas, se amando e se respeitando e trabalhando pelo um objetivo, nossos sonhos, de trabalhador rural, trabalhando no campo, vivendo a vida do campo, mas com muito amor e respeito à vida. Isso era um sonho, né, era de trabalhar coletivo, por uma experiência que a gente já tinha nas comunidades de base, né, era que a gente tinha lá como assessoria, né, era a paróquia, era um sonho da CPT, era um sonho também da gente trabalhar em parceria em comum, né? A gente, para morar junto, como foi a decisão nossa, tinha que ter muita união. E para ter essa união, tinha que a gente ter também devoção e pensar muito em Deus, né? Porque a gente tinha que unificar coisas, senão não prestava, né? E com essa devoção, né? E com essa união que a gente tinha até hoje, nós estamos com 22 anos e permanece a mesma união, né? Se tem algum pequeno problema a gente discute e tudo, graças a Deus, para nós foi outra vida, né? A gente era muito feliz, o Dom Fragoso deixou muita felicidade com todos os padres, padre Além de Tambori, o padre Maurício que mora em Toá, tem um padre que canta também, o padre Machado que mora em Independência, tudo vinham aqui, tudo aqui lá saiu para visitar, para dar força, nós aqui, foi muito bom. Todo final de semana a gente se reunia, tinha vez quase toda noite, para discutir a forma que nós queríamos, o assentamento, como era o nosso jeito de trabalhar, tudo isso foi feito. E aí tudo com a força de Dom Fragoso. Que essa luta aqui, essa conquista, nós temos tudo a Dom Fragoso. Na lógica dos técnicos do governo, era impossível famílias viverem em harmonia numa área rural, morando em sistema de agrovila. E nós decidimos morar todos mundo conjunto. Nós decidimos que tudo que nós fosse produzir ali seria coletivo. Portanto, quem quisesse continuar ali, tinha que abrir mão dos seus interesses particulares e adotar a decisão coletiva. Não foi fácil porque as famílias, culturalmente, tinham a cultura de criar seus próprios animais, de plantar a sua própria roça, e no assentamento nós estávamos entrando numa experiência que não tinha a roça de cada um, nem tinha o animal de cada um, mas tinha a roça que era de todos e os animais que eram de todos. Tinha uns créditos que chamavam na época os créditos de apoio inicial, que denominado de crédito de fomento e crédito de alimentação. Então nós pegamos esse crédito e com esse crédito nós adquirimos todos os animais que eram individual. Durante os primeiros 8 anos do assentamento de Santana, ninguém possuía o jumento. O jumento era de uso coletivo e de uso das famílias, mas não tinha um proprietário particular, era da comunidade. A mesma coisa nós fizemos com o sistema de produção, que até hoje prevalece. Ninguém tem uma roça individual. Tem o roçado que se planta hoje, mas a roça, a área do roçado não é uma propriedade privada, é uma área de propriedade coletiva. Portanto, quando a família assentada não utiliza mais aquela área pode passar para o domínio de uma outra família ou à disposição da comunidade. Bom dia, em que eu posso lhe ajudar? Eu pretendo açúcar, pacotinho de café. Óleo, você interessa em óleo também? Não. Todo o sistema de comercialização é coletivo, então não tem bodega particular dentro do assentamento. Há um único comércio que é de todo mundo e todo mundo se abastece nele, compra, vende, mas não há alguém fazendo essa comercialização individualmente. Compramos milho, compramos feijão, compramos animais, queijo, ovos, galinha. O nosso objetivo é trocar mercadoria por a produção dos sócios. Tem muita gente da região que compra aqui pelo fato dos nossos preços serem muito parecidos com os da cidade. Tem coisas nossas que é mais barato que na cidade, tem outras que é bem próximo. Comprando aqui, os sócios deixam o lucro aqui mesmo para sustentar a comunidade. E o nosso objetivo é vender mais barato para justamente evitar a presença de atravessadores.
foi um assentamento que ele serviu como uma referência, como um norte para a reforma agrária no Ceará e no Brasil. Só para ter uma ideia, de 1997, que foi o assentamento de Santana, 90% dos assentamentos que nós conhecemos no Nordeste, eles não adotaram mais o sistema de moradia isolada. Todo mundo passou a adotar o sistema de moradia de agrovila, porque há uma outra qualidade de vida das famílias. Podia ser uma ideia de Antônio Fragoso, que, chegando como bispo, trazia na cabeça essa ideia e empurrar em cima do povo, o que é muito fácil. Isso é uma falta de respeito enorme e na linha Paulo Freire é um desrespeito à vocação adulta do povo. Toda essa experiência do assentamento Santana, nós temos alguém que para nós é o nosso mestre, né? Que nos deu essa luz e que foi o nosso guia, né? E que acredito que esse mestre, né, ele continua ainda inspirando a liderança da Diocese de Crateús, que era o nosso saudoso Dom Fragoso. Eram, sobretudo, comunidades vivas, onde na palavra de Deus encontrava a inspiração e na palavra de Deus encontrava um impulso de fé para se comprometer com os outros, para juntos construir uma sociedade humana justa, aberta. Sempre apostou e sempre defendeu a união, a organização e o trabalho coletivo, né? A coletividade. As mãos que plantam são as mesmas que colhem e replantam. A limpa, a poderosa alegria de que cultiva para si e para os seus. Aquela alegria menina que percorre todo o ato da criação e comete o crime de fazer a terra produzir. Hoje, são meninos e meninas, riem por qualquer motivo ou por motivo algum. A condição de filha de assentado me proporcionou hoje ser o que eu sou hoje, ter essa formação, adquirir novos conhecimentos, ser graduado hoje em uma universidade pública e federal, ter essa condição de morar dentro da reforma agrária e também ter adquirido esse gosto de lutar, de buscar, a gente agradece, né? A gente adquiriu a terra, como os nossos pais sonharam um dia, lutaram. A gente conseguiu se organizar, a gente hoje tem nossas casas, uma infraestrutura razoável. A gente tem escola hoje, a gente tem vários espaços produtivos, mas de fato a gente tem muito que melhorar, tem muito que contribuir dentro do assentamento, melhorar, intensificar essa organicidade de hoje do assentamento, melhorar a produção, melhorar a convivência social, melhorar a questão da educação. Cheguei aqui criança, iniciei minha vida estudantil aqui no assentamento, com professores do assentamento, com educação que já estava voltada para a realidade, era uma educação contextualizada. A gente tem um projeto de educação diferente, de uma educação voltada para o campo. E assim, nada melhor também do que a gente contribuir com a escola, porque a gente contribuindo com a escola dentro da educação, a gente está ajudando a formar novas pessoas que estarão intervindo também na realidade e se somando junto com a gente, né? Nessa luta de melhorar e de qualificar as nossas vidas. Esta igreja que está aí, que vem marcar esse pedaço de chão, foi o Dom Fragoso junto com o Padre Heleno. Ele veio, passou de reunião, mas não, ele disse, olha, Virgínia, aqui deve ter a igreja do assentamento de Santana, porque aqui vai ser um lugar muito bom, e aqui nesse lugar aqui, você vem da colã, você avista a igreja, você vem da colã, avista a igreja, vem da colã, você avista a igreja, o central desta igreja é aqui. A igreja é a união ou a comunidade de todas as pessoas que escuta
que segue o projeto do reino, e o projeto do reino é o projeto da justiça, do humanismo, da simplicidade, do acolhimento, da gratuidade, de sacrificar-se pelos outros, de lutar juntos para libertar os outros de todas as cadeias que os oprimem. Pode aí passar para diante de você com a gente. Vai! Reta, menino, muito bom! Vai! Bonita, menino! Olha aí, Nossa Senhora! Olha, eu estou chutando nada, né, do rádio? Reta, menino! Eu comecei a participar da CPT, uma das reivindicações dos trabalhadores era no sentido da formação. As pessoas aqui da nossa região, tradicionalmente são famílias de agricultores pequenos, agricultores familiares, que sempre tiveram muita dificuldade em relação a acesso à terra, a poder criar, a poder desenvolver alguma atividade no campo. Uma das carências grandes que eles tinham não era apenas da terra, da água, mas era também de formação para lidar com a terra de um jeito diferente, que permitisse a eles e aos seus filhos e filhas a continuidade no campo. Eles não aprendiam o que eles precisavam aprender para que pudessem dar continuidade àquilo que as famílias, os pais e as mães já faziam. E o que eles estavam aprendendo na escola, ao contrário, estava ajudando a eles a saírem do campo, a deixarem as famílias, os pais e as mães do campo, e irem para as cidades grandes numa ilusão de que a vida poderia ser melhor lá. E então a gente começou a falar dessa experiência que havia em vários estados do Brasil, que eu e outras pessoas da diocese tínhamos conhecido, que era a Escola Família Agrícola. As comunidades que participaram de todo esse processo tinham lutado pela terra, muitas tinham conseguido a desapropriação, estavam nessa luta para permanecer na terra. Então agora elas diziam, nós queremos permanecer na terra, mas com um jeito diferente. E a inspiração que a gente tem vem lá de trás, de Dom Fragoso, que motivou a gente para entrar nessa luta. E aí então o pessoal achou que a escola devia ter o nome de Dom Fragoso. Ela funciona em períodos de alternância. Os alunos vêm das suas comunidades, passam 15 dias aqui na escola. Durante esses 15 dias eles estudam, eles participam de atividades extras, eles veem vídeos, eles discutem as problemáticas da comunidade que são trazidas por eles aqui na escola, eles rezam juntos, eles brincam juntos, enfim, tomam conta da propriedade e da estrutura da escola. No período que eles vão para casa, eles vão levando o que eles aprenderam aqui para partilhar com as pessoas da comunidade, ajudar elas a melhorar as suas formas de produção, a melhorar o que eles já estão fazendo, a ter um cuidado mais coerente com o solo, com a água que eles têm nas comunidades. E aí, juntando essas duas problemáticas, a gente discute tudo aqui na escola para que sejam contemplados não só a educação dentro da escola, mas também a educação dentro da família e da comunidade. Aprende na convivência, na escola, dentro da escola, mas também nesse trabalho de campo, os dois juntos, o homem e a mulher. Assim a gente aprende a trabalhar e a conviver relação de gênero, para não ter desigualdade e para a gente crescer nessa forma que o mundo tanto precisa, nossa sociedade hoje questiona e trabalha essa relação entre gênero, relação mulher e homem.
Eu estava parado de estudar há muito tempo já. E por causa das outras escolas não tem uma alternativa suficiente para a gente desenvolver algumas práticas em nossa comunidade, que possa nossa comunidade crescer. Então o motivo desse fez eu vir para cá. Aqui é um resgate cultural do meio que vivemos, porque muitos jovens hoje saem do interior para ir para a cidade conseguir alguma coisa. E aqui eles não sabem aproveitar a riqueza que tem a nossa terra. E aqui mostra a nossa realidade, a realidade que nós vivemos tanto na comunidade, na família, como aqui na escola. Os jovens continuam saindo da terra porque não encontram sentido para ficar ali. Não encontram outras perspectivas. E aí a EFA surge com o objetivo de fazer com que essas pessoas entendam que é possível viver aqui no campo sem precisar sair para as cidades. Saímos da escola para visitar as comunidades nas quais eles fazem parte, e elas também. E quando a gente chega lá, e eles têm o prazer de apresentar trabalhos que antes não se tinha na comunidade, nem na família. Então trabalhos que eles aprenderam conosco, a partir do que nós ensinamos dentro da sala de aula e do que nós trabalhamos nas unidades produtivas. Muita coisa a gente foi conseguindo ao longo desses anos. Hoje muitas experiências são desenvolvidas pelas famílias e esses jovens têm a certeza de que daqui, do próprio campo, cuidando da terra, preservando, sempre nessa busca de um desenvolvimento, mas de forma sustentável, é aqui que eles vão conseguir ter uma vida digna, cada vez mais digna. Eu comecei a fazer licenciatura em Ciência da Religião. Na conclusão do curso, eu quis trabalhar, quis conhecer um pouco mais sobre a vida de Dom Fragoso. E aí eu peguei a pedagogia de Jesus e a missão libertadora de Dom Fragoso. Parti desde a sua infância, de como foi realmente a vida da sua família. E assim, tem muita semelhança com a vida desses jovens que a gente trabalha hoje aqui. Muitos ainda não têm terra, mas muitos conquistaram a sua terra. E aqui a gente pode sentir de perto essa ligação e como resultado do trabalho que ele realizou na diocese durante o tempo que ele esteve aqui. Uma igreja que se fez povo e assim fazendo, contribuiu decisivamente para formar milhares de lideranças populares que foram assumindo seus papéis nos partidos políticos, assumindo compromissos em organizações não governamentais, assumindo e dirigindo sindicatos de trabalhadores, assumindo e dirigindo e coordenando pastorais da igreja em toda a diocese, em todas as paróquias. O povo nessa igreja popular e libertadora, sempre foi o protagonista, o motivador e a razão da ação evangelizadora. Era uma pessoa extremamente humilde, de um grande saber, era um grande sacerdote, tinha muitos conhecimentos acumulados, mas ele conseguia se comunicar com todos, desde o mais humilde, o mais analfabeto, o mais desprovido. Antes de Dom Fragoso viajar para Paraíba, né, eu fui visitar ele, mais a minha esposa aí, a Junira. Nós fomos direto visitar ele. E lá, eu conversando com ele, tinha mais uns companheiros, estava o Teodoro da Barra do Vento, estava o Antamurim, tinha um bocado de gente lá nesse dia. Ele conseguia demover as pessoas no sentido de que elas se sentissem gente e se sentissem humanos e que fizessem elas mesmas a construção de sua própria história. Na hora eu falei para Dom Fragoso, eu participei da 7ª Romaria da Terra, Dom Fragoso. Me chamou a atenção. Tanto que eu tirei e fiz um cantinho da Romaria da Terra para ficar de lembrança, para a gente nunca esquecer. O senhor quer que eu cante? Gasta 5 minutos, Dom Fragoso. Dom Fragoso sentava com os comunistas, que na época eram altamente
perseguidos, e dizia a eles: estou do seu lado, faço tudo por vocês, mas eu sou muito franco, não tenho acordo com a luta armada, porque as armas matam e eu estou lutando é pela vida. Pode cantar. Aí eu cantei. Ele gostou demais, me abraçou, quase não me solta, meu povo. Foi o último dia que eu vi ele, depois que nós chegamos aqui, ele viajou e morreu, né, lá, pronto, ficou. Eu notava, por exemplo, que a grande maioria se deixava envolver facilmente pelas imagens sedutoras do cinema. As imagens que têm beleza, têm emoção, não é? Entende? E transportava a pessoa se transportava para o mundo fílmico, e lá no mundo fílmico estava sozinho e não tinha ninguém para ajudá-lo. Então, eu comecei um trabalho, um grupinho, nós chamamos um cineclube. Deu muita dor de cabeça, muitas dificuldades enormes, mas o bispo Dom Moisés reconheceu e disse: bom, os outros padres não podem ir ao cinema público, mas Padre Cardoso, que era eu, pode ir, porque ele tem esse cineclube e ele vai precisar discutir esses assuntos com lá. E assim eu pude ir, pude fazer muita leitura de revistas em francês, em outras línguas, etc., não é? Em torno da história do cinema, da arte do cinema, da linguagem do cinema, e fui aprendendo um pouquinho dessas coisas, de tal modo que eu comecei a ter uma posição crítica face ao cinema. Nós estudamos bastante isso, e esse cineclube funcionou um certo tempo e espalhou algumas ideias entre pessoas que não toleravam o cinema nem suportavam o cinema. Bom, essa história eu vivi, ela foi muito importante, não é? Mas o tempo já passou dessas aventuras, não é? De juventude. É preciso saber que, companheiro, é preciso querer todos companheiros, é preciso ser também companheiro. Eu tenho aqui uma paginazinha. Assim nós começamos, onde dá alguma resposta a isso que você diz, não é? Foi escrito na imprensa em 1955, faz um tempinho já, não é? Faz mais de 50 anos. Bom, então diz: éramos uns 10 preocupados com o destino do cinema. O cinema diversão, o cinema opium, o cinema miragem dominava na maioria dos espectadores, como ainda hoje domina. Mas havia também o cinema arte, carregado de densidade humana, portador de uma mensagem em termos de imagens e de ritmo. Nossa preocupação era a libertação do cinema da esmagadora pressão comercial, da fatuidade artística, da ausência de valor cultural e moral. Para carregarmos nossa pequena pedra para a gigantesca construção de um cinema novo, sentimos a necessidade de uma iniciação à técnica, à história e à arte cinematográfica. Faz 2 anos, começávamos na sede da Ação Católica um pequenino curso, seguido de debate dos melhores filmes exibidos nos cinemas comerciais da cidade. A essa altura, pensamos no cineclube, cuja expansão vínhamos acompanhando através de revistas e livros. O entusiasmo dos presentes encorajou os organizadores a romper as dificuldades. As projeções iniciaram em outubro de 1953. Foram exibidos filmes de conteúdo temático rico,
embora nem sempre perfeitos no ponto de vista técnico e artístico. Antes de cada projeção, uma pequena introdução ao filme ou uma rápida introdução à linguagem específica do cinema. À projeção, seguia-se um debate do qual participou um bom número de clubistas e várias pessoas que amam o bom cinema. Bom, foi mais ou menos isso.